Signo de Libra, bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, né? Hypem o vídeo, distribuam para outras pessoas. Essa mensagem pode ser útil para alguém. Está chegando a Anastácia aqui, Naná. Naná, minha gata gigante. Não cabe aqui, Flor. Não cabe. Aqui tem uma bandeja com água. Elementos do signo de Libra. O arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente. Neste canal eu misturo astrologia, constelação, tarô e oráculos. Sem delongas, a leitura de vocês vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas. Na quarta às 13 a gente faz uma live, tem sempre uma pessoa que é sorteada para um aconselhamento do tarô. Pai amado, o que está acontecendo com o Libriano? Fundo do deck, 9 de espadas. É um momento de dor, né? É um momento difícil. É um momento que a mente está confusa. É a frase que resume o 9 de espadas é: até no sono, no sonho, eu sou incomodado, eu sou perturbado. É uma exaustão mental. Coloquei aqui o símbolo da mente. E é algo ligado ao trabalho, à matéria, ao ganha-pão, porque assim, você está plantando, trabalhando, e ainda os frutos são muito pequenos, né? Tem o 7 de ouros na sequência. A carta do arcano 0, o louco, esse aqui, que pede para que se arrisque. Só que assim, é a carta da coragem. Porém, não significa que será tudo maravilhoso. Melhor do que estava antes, com certeza. Melhor do que ficar parado. Mas, como vai ser esse novo, esse desconhecido? É difícil também, né? A rainha de espadas, que é o domínio do mental. Uau, imperatriz, que é o resumo de todas as rainhas. Rainha de ouros, de espada, de paus, de copas. Então, domínio do mental, domínio do emocional, domínio da matéria, domínio da ação. Aqui é uma vitória a partir do mental. O arcano 0 me mostra onde está o bloqueio, onde está o conflito. Tem alguma coisa no seu mental bloqueando. A carta da Lua. A carta da Lua, na sequência aqui, ela me fala de emoções que estão no inconsciente, questões ocultas. Eu vou colocar a Lua. Dados astrológicos. Casa 2, que é a casa do dinheiro, já coloquei ali. O Sol. O Sol é aquele que vem, clareia tudo que está oculto, a gente consegue entender. Também é uma carta de energia masculina, de energia de ação, de fogo. E o signo de touro. O signo de touro é um signo de matéria, de ganha-pão. É um signo muito voltado para a matéria. Aliás, é o regente da casa 2, a casa do dinheiro. Então, nós estamos falando de finanças, de trabalho aqui. Mas por que mentalmente... Deixa eu clarificar com o baralho cigano. Por que mentalmente o libriano tá dessa forma ali? Libra é um signo muito mental, né? É um dos mais inteligentes do zodíaco. Clarificando, o 9 de espadas, já virou aqui. Tá ligado à prosperidade financeira. Para o signo de Libra. Mais uma carta, por favor. Clarificando. Terá a vitória, carta da cruz. É a vitória após um sofrimento, tá? Mas tem a vitória chegando. E a rainha também de espadas também fala de vitória. Vamos tirar as outras cartas para entender melhor aqui o que tá na energia
do libriano para esta semana? O que está no bloqueio para o signo de Libra? O enforcado. O enforcado está no bloqueio. O que é o enforcado? É a necessidade de olhar o mundo por outra perspectiva. Às vezes você fica olhando o mundo assim, sabe, com uma viseira, e às vezes a solução está no teu nariz, mas você olha apenas por uma perspectiva. Então a solução está no mental, ok? Aprendizado para o signo de Libra. 3 de ouros, trabalhar em equipe. Eu vou colocar aqui, às vezes a dificuldade de delegar, enfim, para cada um vai ressoar de uma forma. Se não fizer sentido, dê uma olhada no seu signo lunar, no seu signo ascendente, ou na sua Vênus, ou no signo forte do seu mapa natal. É a necessidade do trabalho em equipe. Então, este é o aprendizado. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Às vezes a dificuldade ela surge a partir de um comportamento de controle. Esse controle normalmente vem de infância. Eu atendi um pai ontem, um pai de família ontem, estava preocupado com o filho. E realmente a situação ali era grave, né? Com o comportamento do adolescente. Mas a menina, ele ficava comparando, olha como ela é boazinha, olha, ela faz isso, ela faz aquilo. Então ela aprendeu que ela é amada pelo que ela faz, não pelo que ela é. Isso gera um comportamento de controle, uma codependência emocional na vida adulta. Aí a pessoa tem dificuldade em trabalhar em equipe, tem dificuldade de delegar. E às vezes são padrões de infância. Pode ser, eu estou usando aqui a psicanálise para falar, não estou vendo isso no tarô, não é isso. Mas eu coloquei aqui no campo para ver se essa informação procede. Claro que pode se conectar com a informação de alguma pessoa e não para todos, ok? Mais uma carta para o aprendizado. Nossa, voou aqui. Os enamorados. Os enamorados invertido, Caio, inclusive. Os enamorados, eles falam de dilema, de escolha. Pode falar de relacionamento? Pode. O signo de Libra é um signo muito ligado ao prazer, ao amor. Sim, eu vou colocar esse amor. Saiu invertido. Por isso eu vou colocar o coração preto, para ver se é isso. Mas eu vou... E esse arcano, os enamorados, é o regente, a carta... Regente não, é a carta de Gêmeos. Então eu vou... Porque é o dilema. Eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu olho por um viés ou por outro? Não é falsidade. As pessoas têm um mito popular em relação a Gêmeos. Não é nada disso. É uma pessoa que consegue conversar com um morador de rua e com um diplomata. Tem uma versatilidade de comunicação incrível. Mas tem um dilema muito grande, difíceis decisões. E tem um arquétipo de Poeres, de Peter Pan, digamos assim, uma dificuldade em curar as feridas de infância, muito grande no signo de Gêmeos. Então eu vou colocar Gêmeos aqui, que é forte nessa leitura, que é essa dificuldade em amadurecer, a dificuldade de tomar decisões, tá? Pra gente entender se isso tá ligado. E vou colocar Mercúrio, que é o regente aqui de Gêmeos, que é esse jeito de pensar e comunicar, que é o dilema. Porque aqui tem um dilema, trabalho em equipe, então, mesmo aqui, trabalho em equipe. Vamos ver como é que isso se conecta aqui na bandeja. O que está no inconsciente do signo de Libra? Julgamento. O julgamento, ele fala de padrões ancestrais. Para isso, eu vou colocar Netuno. Netuno é o inconsciente coletivo ancestral. E ele fala também de julgar as pessoas, de julgamento. E às vezes a gente está seguindo um padrão ancestral, repetindo uma dor, repetindo um padrão e julgando mal as pessoas. Vamos entender se é um padrão ancestral ou se é simplesmente um julgamento, né? Um olhar assim enviesado, torto, distorcido. Eu vou colocar símbolo de julgamento. Passado consciente do signo de Libra. Caíram 3 aqui. 2 invertidas. Cavaleiro de ouros. 8 de espadas. E as de paus. Então vamos lá. O cavaleiro de ouros. Eu gosto muito desse cavaleiro porque ele é uma ação
uma ação extremamente benéfica, onde ele, em momentos difíceis, ó, o julgamento aqui, ó, não necessariamente justiça, de qualquer forma eu vou colocar a justiça divina, onde em momentos difíceis ele ajuda, ele leva provisões, leva comida, leva dinheiro, ele é proativo em relação ao próximo. E o signo de Libra, que é regente da casa 7 é casa de relacionamento, mais ligado a relacionamento afetivo, sociedades, e não no coletivo. Mas tem muito essa habilidade em saber lidar com as pessoas. Mas a maior dificuldade de Libra é a energia de Áries. O que é a energia de Áries? Emoções, às vezes, infantis, que fica preso numa impulsividade, numa raiva, num julgamento infantil. Sai a energia do 8 de espadas. O 8 de espadas é aquele momento em que você não está enxergando a situação, que você está mentalmente paralisado, mas saiu invertido. Ou seja, você começa a enxergar o que antes te paralisava. Né? Perdão. O As de Paus, que é o impulso para ação, desculpa, caiu a carta. O impulso para ação, uma força do divino para que você haja, para que você se movimente, saiu invertido. Então, é a dificuldade em agir também. Você começa a enxergar as coisas mentalmente, mas ainda não consegue ir na prática, sabe? Fazer esse movimento. Resultado esperado, caiu invertido o 6 de copas. O 6 de copas, ele fala de uma nostalgia, de lembranças do passado, mas que te angustiam, sabe? Essas lembranças da infância. A gente está falando de memórias do passado, afetivas. Só que não são memórias que trazem uma dor, uma angústia, né? Lembrou da infância, lembrou do pai, lembrou disso. Só que sai invertido, você já consegue deixar isso. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente, porque tem alguma coisa aqui que não se conecta. Eu vou colocar essa carta aqui, esse representante aqui para o 6 de copas, que é essa angústia, que é essa memória do passado. Mais uma carta para o inconsciente, por favor, para o signo de Libra. Virou 3 de espadas para o inconsciente. É dor, hein? Esse barulho foi meu gato brincando com uma caixinha aqui. É um momento, assim, de coração partido, de muita dor, onde você não ouviu as pessoas falando, as pessoas alertando, você não deu ouvidos. Sai o 8 de ouros, que é muito trabalho. Tem uma recompensa financeira? Tem, mas ainda tem muito trabalho. Tá? Não é uma coisa assim, já estou usufruindo, já tô... Não. E o Cavaleiro de Paus? O Cavaleiro de Paus é um cavaleiro de ação. Só que ele caiu virado, posição de bloqueio. Então, ele me fala que talvez não esteja agindo como deveria, como precisaria, por conta de um coração partido. Está fazendo mais sentido aqui, ó, tá vendo? O coração. Eu vou colocar este carrinho aqui como símbolo de movimento, de ação, tá? Colocando o carro aqui como movimento. Talvez você não conseguiu agir por conta de um coração ferido, de um coração partido. Precisa trabalhar, então tem muito trabalho, muita ação. Ou se colocou no trabalho como forma de não pensar, não se conectar à dor. Tem um dilema, uma dificuldade um dilema de escolha, uma dificuldade em compartilhar, em trabalhar em equipe. Talvez por uma dor, um medo de traição aqui. Um medo de... Essa dificuldade em decidir tem a ver com o perfil da infância. E esse Cavaleiro de Paus, ele pode falar de uma pessoa falsa, de uma pessoa mascarada.
Deixa eu clarificar o Cavaleiro de Paus, que ele saiu na posição do bloqueio. Vou usar o baralho cigano. Gente, vocês estão ouvindo um barulho de fundo? Tem um vizinho aqui em obras, então não tem como eu evitar isso. Peço desculpas. Clarificando o Cavaleiro de Paus, na posição do bloqueio aqui no inconsciente, para o signo de Libra. Carta do navio. A carta do navio, ela fala assim de movimento. Um movimento emocional, a hora que você move as suas emoções, você move também a direção do seu barco. Então, existe uma necessidade de mover aí esses sentimentos. Mas está me mostrando que está tudo na ação e no mental. Na ação e no mental. O emocional, ele tá zero na leitura. É como se colocasse um coração de pedra, porque isso aqui deve ter machucado muito. Mais uma carta, por favor, para o Cavaleiro de Paus, no inconsciente do signo de Libra. Sorte. E a carta do chicote. A carta do chicote, ela fala de soltar alguns laços. Na medida em que solta alguns laços, sejam eles emocionais, traumas de infância, novos caminhos se apresentam, novas direções emocionais e, consequentemente, materiais, te trazendo boa sorte. Mas precisa curar essa ferida aqui. Tá? Então, já sabe, se precisar de ajuda, com uma constelação, uma apometria, uma leitura mais aprofundada do tarô, meu telefone está na descrição do vídeo. Uma carta, por favor, para influências externas. O que vem influenciando externamente? O signo, o arcano do carro. Que bom, existe uma energia de movimento pedido pelo universo, pela espiritualidade, um arcano maior, que diz, meu filho, você vai ter que se mexer. Toda a carta 7, aqui a gente tem 7 de ouros, o carro é o arcano 7. Toda a carta 7 depende do movimento da pessoa. Então, assim, que bom, tem a energia do carro, o arcano do carro. Ok, mas se você, existe essa força, sim, para o signo de Libra, tanto é que saiu este arcano, é um arcano maior que impulsiona. Porém, se você não se movimentar, escolher não se movimentar, não vai acontecer nada na sua vida. E às vezes você estava aí com o coração fechado, é totalmente compreensível pela dor que vivia, porém, o universo está falando assim, agora chega. Né? Vamos lá. Medos e temores do signo de Libra, por favor. Como assim medo do sol? A melhor carta do tarô? O sol, ele traz prosperidade, ele traz abundância. Será que a pessoa pode ter medo do dinheiro? Sim. Às vezes tem crenças ligadas, o dinheiro é sujo, o dinheiro traz desgraça, pode ser. Fala também de clarear tudo, deixar tudo às claras, entender toda a situação para que eu consiga modificar, mas aqui ela está na posição de medo. Clarifique. Mais uma carta para a posição de medo, por favor, para eu entender como é que a pessoa está com medo da melhor carta do tarô. Pode ser um trauma, né, gente? O eremita, é isso mesmo. Ou seja, vai precisar voltar-se para dentro. Olhar para algumas questões internas. Eremita é simbolizado por Saturno. Saturno, ele traz uma cobrança, ele traz karma. É um arcano, na astrologia, Cronos, é aquele que corta, tira tudo que presta, o que não presta. Então, tem medo aí de olhar para dentro. Gente, a gente só vai amadurecer, crescer, evoluir se a gente olhar para as nossas dificuldades. Se a gente fica só apontando os defeitos dos outros, a gente perde energia psíquica, energia mental, força de ação e não evolui, joga a encarnação fora. Porque assim, a gente vai descobrir no final da existência que nunca foi com o outro, e sim o que aquilo despertava na gente. E sim o que aquilo traria para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então, é preciso voltar-se para dentro. Resultado esperado após
Aqui é uma carta, o eremita, assim como o Saturno, é uma carta que fala de karma. Mas assim, lei de colheita. Eu acho que nem tudo que nos acontece é karma, mas tudo é um aprendizado. Então, se eu errei no passado, eu sou outra pessoa hoje, eu sinto muito, hoje eu faria diferente, eu amadureci, eu cresci, hoje eu sou outra pessoa. E o que eu posso fazer com essa situação? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? É isso que a gente tem que fazer. Não dá pra tampar o sol com a peneira, fingir que não tá acontecendo. O eremita aqui é a palavra central. Deixa eu puxar uma carta do tarô de Osho, porque ele vai trazer o sentimento. Qual o sentimento? Por favor. Tomar consciência. A partir do momento que a gente toma consciência dos nossos erros, a gente consegue mudar. Mexeu até aqui, ó. A gente consegue evoluir. Porque fingir que não aconteceu é a energia de criança. É muito pueril. É o arquétipo de Peter Pan. É imaturo. Que é a energia emocional. Não estou falando que Áries é imaturo, mas é a energia emocional do arquétipo de Áries. Mais uma carta, por favor, para clarificar o Sol. O Sol aqui está no sentido de clarear, de trazer a clareza para esse inconsciente, junto com Saturno. Medo. Então, no fundo você sabe que tem algo que não está legal, algo que fez errado. Ok. Quem somos nós para julgar? Agora eu entendi o julgamento. Preciso olhar por outra perspectiva. É uma questão de perdão a si mesmo. Para que a vida ande, para que a gente encontre o nosso propósito, a gente precisa fechar alguns ciclos. Para caminhar em direção ao nó do norte, que é a nossa direção na vida, a gente precisa fechar ciclos que estão em aberto, o nó do sul. Mais uma carta, por favor, clarificando o eremita e o sol para o signo de Libra. Porque assim, se a gente coloca para debaixo do tapete, ó lá, tem um condicionamento interno. Você está condicionado a tampar o sol com a peneira e seguir. Só que, era o que eu estava falando, às vezes acontecem situações na nossa vida em que a gente coloca a dor para debaixo do tapete, é humano, é compreensível, só que chega uma hora que o destino traz uma situação semelhante. Aí a gente coloca para debaixo do tapete, vai tocando a vida. Surge de novo algo na nossa vida que vai nos obrigar a olhar para aquela dor. Então, para fechar ciclos, é preciso olhar para o que está em aberto, para que a gente consiga transformar e evoluir. Resultado esperado. É isso mesmo, ó, fechar o ciclo. Indo lá. A hora que você fecha o ciclo, vai em direção ao carro ali, a sua vida movimenta. Senão vai estar sempre andando com o freio de mão puxado. E tá tudo no seu mental. A mania de resolver as coisas pelo mental. Às vezes é uma dor que tá lá, aqui, ó, te bloqueando e que você precisa olhar. Resultado esperado para o signo de Libra. Saiu o 5 de copas. O 5 de copas, assim, gente, é olhar sim para dentro. Só que cuidado para não ficar olhando para as coisas que não deram certo. Então, aqui ó, tem 3 copas que estão derramadas e 2 inteiras, 2 em pé. E a pessoa olha para o que está ruim. Então, às vezes é um condicionamento. Eu vou colocar no final do vídeo um link de um psiquiatra, Dr. Isaac Efraim. Ele fala da força mental, da energia psíquica. Quando a gente tentar entender e fica gastando energia mental e tentar controlar, a gente perde a nossa força e abre, isso é palavras de um psiquiatra, e abre brechas para todas as negatividades que aparecem em nossa vida. Então, aqui quando você fica olhando para o que não deu certo, por isso que saiu a carta do condicionamento, você está condicionado a olhar para a dor, é um padrão. E a hora que fica olhando para a dor, você não consegue avançar. 6 de copas, que é olhar com uma nostalgia para o passado. E aí a gente não avança. E você tem muita força aqui, tem rainha de espada, tem imperatriz, tem sol, tem eremita, o arcano do carro.
mas às vezes é um condicionamento, é um padrão de ficar olhando. Sabe aquela pessoa que só reclama? Aquela pessoa que só lamúria, aquela pessoa que só vê, só olha o lado negativo da situação? Ela não avança na vida. Eu vou tirar uma carta do oráculo da roda de cura que ela traz as crenças limitantes. Vamos olhar um pouco para isso aqui. Uma carta, por favor. Viraram 1, 2, 3 cartas. Vou aceitar as 3. Clã da tartaruga ou clã da terra. Fala de estabilidade, de força, de firmeza, de renovação. Cuidado com controle, com manipulação e pede segurança interior. Então, assim, às vezes a gente está condicionado a manipular a situação, a olhar tudo por um viés só, né? O nosso viés, a nossa imaginação. Sai aqui a energia feminina, que é a conexão com a terra, que fala de matéria, dinheiro e criatividade, ou seja, essas energias, esse condicionamento, essa força de manipulação, de rigidez, que não tem uma coisa do libriano também que é rigidez. Isso é uma das características que estão na sombra de Libra, que levam à manipulação, enfim, ao controle, à tentativa de controle, e aí bloqueia a energia da criatividade. A energia feminina está diretamente ligada à energia do dinheiro e à energia da criatividade. Então é necessário trabalhar essa questão de controle, que muitas vezes vem da infância, tá? Mas é tudo mental em você. E sai a lua aqui do plantio do milho, que fala de uma personalidade formada a partir de traumas, ou seja, infância. Pede cura, pede uma consistência, pede equilíbrio, pede para que haja com menor desconfiança, ou seja, com menos controle, mas para isso é necessário tratar os traumas. Qual é a melhor técnica para trabalhar traumas? Neurociência de trauma, que é a experiência somática. É considerada a melhor técnica mundial para traumas. É trabalhada em soldados que voltam de guerra, para a reorganização do sistema nervoso, para o reequilíbrio emocional, para a reabsorção dos resíduos de cortisol, adrenalina formados pelo trauma. Não é mental, é fisiológico, é corporal. O trauma, ou seja, a traumatização está ligada a memórias celulares. Também trabalho com neurociência de trauma. Meu telefone está na descrição do vídeo. Para que, assim, não é conversa, não é olhar, eu entendo, eu lembro o dia que, sei lá, meu pai, não sei o que, ou assalto, não sei o que lá. Não. Quando lembra disso, não precisa me falar o que acontece no seu corpo. Dá um nó na garganta, um aperto no peito, um peso nas costas. A gente está falando de memórias de trauma. E aí a gente vai trabalhar o corpo, a sensação sentida, o felt sense. O felt sense foi estudado por Eugene Gendlin e ele provou que 100% do sucesso terapêutico, seja a terapia que for, seja constelação, astrologia, tarô, psicanálise, cognitivo-comportamental, Rolfing, a técnica que for, se não trabalhar a sensação sentida, não há sucesso terapêutico. Existe sucesso terapêutico, 100% de sucesso terapêutico. Além de trabalhar o mental e o emocional, trabalhar a sensação sentida no corpo. Então, quando eu falo de raiva, eu sinto os meus dentes apertando, a minha mão fechando, porque o trauma está no corpo. Então, as terapias que trabalham só o mental, elas demoram muito mais. Isso é comprovado cientificamente por Eugene Gendlin, que trabalhou a focalização sistêmica, que é a base da neurociência para o trabalho de reorganização do sistema nervoso. Então, mente, corpo, está interligado, não dá para trabalhar só a energia psíquica ou só a energia emocional. Vou tirar um aconselhamento do oráculo da benzedeira. Cai a carta da libertação e a pergunta é: o que prende você? Ou seja,
A gente tem que olhar para dentro, porque o que nos prende está dentro da gente, né? Vou tirar também uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos e traz um resumo para a leitura. Uma runa, por favor, para o signo de Libra. Saiu Ansus. Ansus. Esta runa das mensagens e conselhos inesperados. Por isso, Ansus pede atenção aos sinais que podem indicar o aparecimento destes avisos. Você pode sofrer mudanças interiores que culminarão em nascimento e amadurecimento de ideias. Olha lá, enforcado, olhar o mundo por outras perspectivas. Os enamorados, decidir, né? Amadurecimento de ideias que devem gerar primeiramente investimentos para depois alcançar o recebimento. Então, assim, invista nesse amadurecimento interior, né? Preste atenção aos alertas dessa runa na sua comunicação com os outros. Por isso saiu ali 3 de ouros, que é o trabalho com os outros em equipe, que pode estar prejudicada, gerando mal-entendidos, dificuldades de compreensão. Por isso eu coloquei aqui Mercúrio. Mercúrio é o jeito de pensar e comunicar. Seu sentimento atual pode ser o de angústia. Nossa, que é o 3 de copas, que é o 6 de copas, é a angústia, é a carta da angústia. Devido a uma sensação de estagnação. Cuidado com os conselhos prejudiciais que podem interferir no seu crescimento. Então, o conselho do tarô aqui, do oráculo, das runas, é olhe para dentro. Trabalhe essa dor, que as coisas começam a mudar. Espero ter ajudado. Curta, comente, compartilhe. Hypem o vídeo. E a gente se vê na próxima semana.